Vou me conectar com os Estados Unidos, onde está ele, Jamil Chad, acompanhando também o noticiário do mundo. É Papa, é Trump, é Lula, é Rússia, é Xi Jinping, é tanta coisa na sua pauta, Jamil Chad, não sei como você dá conta. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola, bom dia a todos. Não, eu não dou conta, para deixar claro. Eu não dou conta, é que nem nós mulheres, mãe. Mas você dá conta, você trabalha, você faz o jantar, você brinca, você leva para... Não dou conta. O que dá eu faço. É a mesma linha. Você também faz isso, faz omelete de manhã e tudo mais. Mas vamos lá, ó. A gente já falou aqui bastante de Papa, falamos aqui também agora sobre justiça. Vamos falar um pouquinho sobre o presidente Lula, porque a imagem é muito impressionante, né? O presidente Lula na Rússia, ao lado ali de tantos líderes. Ele que participou de vários eventos lá na Rússia, olha ele ao lado do Putin. E é engraçado até a imagem que o Putin tem uma imagem aí que ele puxa o Lula para tirar uma foto do lado dele. Ele quer uma foto ao lado de Lula. Bom, Lula tem falado algumas coisas por lá. Lula criticou tarifas dos Estados Unidos na reunião com Putin e líderes da Rússia, fez ataques a Donald Trump, pelo menos as informações que estão sendo divulgadas. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa viagem do Lula à Rússia. Olha, Fabiola, é uma viagem extremamente, eu diria, delicada, porque ela pode fazer sentido quando nós falarmos da necessidade do multilateralismo, de não deixar, obviamente, o mundo ser dirigido por apenas um país, e aí, obviamente, nós estamos falando dos Estados Unidos, também de manter a tradição brasileira da diplomacia, de manter relações com todos os países, etc. Então, nesse aspecto, essa viagem pode ter esse sentido, mas ela pode ser muito delicada se nos próximos dias, nos próximos meses, Lula não fizer o mesmo gesto em relação a outras regiões, por exemplo, da Europa, por exemplo, em relação à própria Ucrânia. E aí sim, o Brasil pode se mostrar como, de fato, um ator que conversa com todos, que participa de tudo. Caso contrário, a gente vai ser, obviamente, colocado numa situação extremamente incômoda de estar numa reunião, sim, com a maioria de líderes autoritários, líderes que, obviamente, não compartilham da luta pela democracia que nós mesmos tanto falamos da eleição presidencial de 2022. Então, é importante a visita, ela não teria, por exemplo, um problema maior se ela tivesse acontecido antes da guerra na Ucrânia, mas ela tem um valor especial e delicado neste momento. Então, sim, a tradição do Brasil mostrar primeiro, o seu compromisso com o multilateralismo e, dois, a sua independência, ou seja, independência em relação ao Ocidente, independência em relação aos Estados Unidos, independência em relação à China, independência em relação à Rússia. Mas, para que isso seja demonstrado, o Brasil vai precisar ainda mais, depois dessa viagem, mostrar que essa independência é real e não só apenas de discurso. Então vamos acompanhar, obviamente, insisto, uma viagem delicada. Quanto às declarações do presidente Lula, foram declarações já, eu diria, coerentes com o que o Brasil vem dizendo das últimas semanas em relação às tarifas de Donald Trump, aos ataques contra o livre comércio, aos ataques contra o sistema comercial, claro, criado já há muito tempo. Isso demonstra que, sim, o Brasil tem uma postura em relação a isso, mas o Brasil não adota sanções, o Brasil não adotou nenhum tipo de retaliação contra os americanos e continua apostando na negociação. Então, existe uma diferença entre o discurso do presidente Lula e a prática do Itamaraty neste momento. O Itamaraty está buscando a negociação. Lula está dizendo que, obviamente, essa é uma atitude por parte do Donald Trump complicada, denunciando, mas ele não dá nenhuma indicação de quais seriam os próximos passos em relação a uma retaliação. O que, claro, deixa para o Itamaraty, para os negociadores, manter o espaço, manter o canal aberto com os americanos para buscar algum tipo de solução. Só para completar essa questão comercial, ontem nós tivemos aqui nos Estados Unidos o primeiro acordo comercial. Os Estados Unidos
Reino Unido. E aí, ali, Fabíola, ficaram evidenciados alguns pontos que talvez vão lidar diretamente com o Brasil. O governo americano está disposto a reduzir barreiras, desde que o outro país também faça em áreas estratégicas para os Estados Unidos. Então, por exemplo, ontem, dos acordos era de que, claro, o governo americano passou a ter mais acesso ao mercado britânico no setor de carnes e etanol. Justamente, no caso do etanol, o problema que tem com o Brasil. Uma outra indicação que talvez sirva como uma referência. Ontem, na coletiva de imprensa, Donald Trump disse que dificilmente uma barreira comercial que ele criou vai cair para baixo de 10%. 10% é justamente a tarifa que o Brasil hoje passou a sofrer dos americanos. Então, a questão, há espaço ou não para essa negociação? Só pegando esse gancho do presidente Lula, né, e a fala dele exata em relação a isso, interessante isso que você falou, né? A fala do presidente é uma, a atitude do Itamaraty, e acredito que até você ontem citava aqui, do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que inclusive será nosso entrevistado na segunda-feira aqui no UOL. Então, fiquem atentos que teremos aqui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao vivo no nosso estúdio, a partir das 9 horas da manhã. E isso vai ser importante, inclusive, para que a gente possa falar sobre essas negociações do Brasil com os Estados Unidos e, entre outros, né, sobre essa questão das tarifas. Mas a fala do presidente Lula hoje na Rússia a respeito dos Estados Unidos foi a seguinte: abre aspas, as últimas decisões anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos de taxação de comércio com todos os países do mundo de forma unilateral joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra, muitas vezes, o respeito à soberania dos países que temos que ter. Fecha aspas, essas são as declarações de hoje do presidente Lula lá na Rússia. Ele que esteve em reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, ele que participou, inclusive, ali das cerimônias. Hoje é um dia importante ali de comemoração de 80 anos da derrota da Alemanha nazista para o exército soviético na Segunda Guerra Mundial, em 1945. E em meio ao conflito da Rússia contra a Ucrânia, esse evento também é marcado pela ausência de líderes de potências ocidentais, e Lula está lá, um dos poucos está lá nessa celebração, nesse dia importante para a Rússia, assistiu ao desfile do Dia da Vitória na Praça Vermelha em Moscou, com imagens aí que também estão sendo divulgadas. Vamos lá, Josias, vamos analisar essa presença do presidente Lula na Rússia, essa fala dele, falando sobre Donald Trump, de certa maneira o atacando, não citou diretamente, mas disse justamente sobre essa atitude que afasta sobre os interesses do mundo. Como é que você analisa? Essa viagem do Lula à Rússia, Fabiola, é um grave erro diplomático. É um gravíssimo erro diplomático. As declarações feitas pelo Lula, mais do mesmo em relação às decisões sobre a política tarifária do Trump, ele apenas foi mais enfático, e a ênfase que ele dá na crítica ao Trump é uma necessidade de compensar o erro que representa a presença do Lula em Moscou hoje. A motivação da visita, em tese, é meritório. O Lula foi para participar da celebração do Dia da Vitória, que marca o triunfo dos aliados sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra. Ocorre que esta celebração ela se dá num contexto em que o Vladimir Putin está exibindo o seu imperialismo, que resultou na invasão da Ucrânia. Então vai ter um desfile militar monumental, como aliás sempre ocorre em Moscou, nessa data. O Lula encostou a democracia do Brasil nessa exibição imperial do Putin, num instante em que o Putin está discutindo a hipótese de uma trégua, não está nem se falando em paz, a hipótese de uma trégua na guerra que ele impôs ao invadir a Ucrânia, desde que a Ucrânia concorde em lhe ceder o território que ocupou.
já tinha ocupado a Crimeia, agora ocupou mais um pedaço do mapa ucraniano e ele quer simplesmente beliscar esse território ucraniano, quer que isso seja avalizado. É nesse contexto que o Lula participa dessa celebração. E ele está lá com a fina flor da autocracia mundial, a fina flor das ditaduras do mundo. E é o único representante de uma democracia. O Brasil ainda pode ser considerado uma democracia, a despeito do esforço que o Bolsonaro fez para reverter este quadro. Então, não faz nexo o Lula estar lá nesse momento. Disse que ele vai discutir a balança comercial, porque a Rússia hoje é superavitária no comércio com o Brasil, porque vende muito fertilizante, que é muito importante para o agronegócio brasileiro. Ora, nada disso faz nexo. Disse também que o Lula quer se credenciar como um negociador relevante, já tentou, tempos atrás, nesse tabuleiro em que se discute a paz na Ucrânia. Ocorre que o próprio Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, já disse estranhar muito essa presença do Lula nesse momento em Moscou. Pediu à embaixada, inclusive, a embaixada da Ucrânia no Brasil, que convidasse o Lula, olha, já que está indo a Moscou, vem também aqui para a Ucrânia. Evidentemente o Lula não vai, até porque há limitações de voo, ele teria que pegar um trem lá e passar 12 horas para chegar para uma conversa com o Zelensky, que não vai fazer isso. E fica claro que nessa briga, nessa guerra, o Lula tem um lado, e o lado é muito semelhante ao lado do Donald Trump, porque também o Trump tem lado nessa guerra. O Trump quer explorar metais preciosos no subsolo da Ucrânia e ele acha que o Zelensky tem que ceder mesmo o território da Ucrânia para promover a pacificação de um conflito no qual a Ucrânia é a invadida, o Putin é o invasor. Então, o Lula encostou, como disse a democracia brasileira, num espetáculo imperial do Putin, se aproximou na questão da guerra na Ucrânia da posição do Donald Trump, aí faz uma declaração um pouco mais enfática contra a política tarifária do Trump. É uma necessidade de compensar esta ilógica, esta falta de lógica da aproximação do Brasil com essa política do Trump que avaliza o invasor e acha que o invadido tem que ceder território. Não faz, Fabíola, como disse, o menor sentido a presença do Lula neste momento em Moscou. Você também considera um erro, Thales, essa presença de Lula em Moscou? Alguns dizem que o Lula tem essa habilidade de conversar com todos e que bom que Putin possa ouvi-lo. Você acha que Lula tem que fazer esse papel? Como é que você analisa? Eu concordo com o Jamil quando diz que é uma situação extremamente delicada. Extremamente delicada. Agora, tem que se pensar o seguinte: o Lula tem um lado, e esse lado é o lado do BRICS, na disputa com o Trump. O Trump é contra o BRICS, contra o terrorismo, e está colocando isso, e o Lula não pode, nesse momento, permitir o enfraquecimento do BRICS. Por outro lado, também é complicado você receber um convite de um chefe de Estado para a comemoração do Dia da Vitória e você recusar esse convite. Ele não tinha como recusar. Então, é uma situação delicada. O Zelensky aproveitou a situação para, no mesmo momento, fazer esse convite. Daqui a um tempo, fizer um convite de encontro com o Lula, acabará sendo aceito, mas no Dia da Vitória, o Lula sair dali e ir à Ucrânia, não, seria uma situação pior do que, porque você estaria, olha, eu vou aí, mas meu lado é a Ucrânia. Também não pode fazer isso. Então, ele, como chefe de Estado, tinha que aceitar o convite, como integrante do BRICS, com a Rússia, mais ainda, estava lá também o Xi Jinping, ele vai à China depois. Esse fortalecimento do BRICS, nesse momento, para o Brasil, é fundamental, porque é uma resistência ao cerco do Trump.
ao cerco ao multilateralismo e um cerco especialmente frontalmente contrário. E quer ver BRICS enfraquecido. Deixar isso ocorrer nesse momento. Agora, realmente é uma situação delicada, que vai sofrer ataques de vários países ligados ao Zelensky, do Zelensky. O Zelensky hostilizou o Lula lá no início, quando o Lula tentou se colocar como um negociador, posição que ele hoje em dia não tem condição de fazer, porque o Zelensky deixou claro, a gente vê você como um amigo da Rússia, então é difícil, é complicado para a diplomacia brasileira nesse momento, mas eu não vejo como ele poderia não ir a um convite para comemoração do Dia da Vitória lá na Rússia.